Dieta sem glúten pode fazer mal à saúde. Então vem comigo. Para falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta da Flávia, que me faz o seguinte questionamento. Doutor, há alguns anos retirei o glúten da minha dieta, pois sentia que não me fazia bem, apesar de eu não ter o diagnóstico de doença celíaca. Comecei a pesquisar sobre o assunto e vi materiais falando que dieta sem glúten pode aumentar o risco de câncer devido ao acúmulo de arsênico. Fiz um exame e realmente estou com níveis altos. Eu preciso voltar a comer glúten? Me ajuda, por favor. Mas o que seria o glúten? O glúten é uma substância rica em proteínas, como a gliadina e as glutaminas, onde a característica dele é ser resistente a enzimas digestivas. E devido a essa característica de ser resistente à enzima digestiva, principalmente na gliadina, existem algumas porções citotóxicas e inflamatórias e que aumentam a permeabilidade intestinal, ou seja, predispondo à inflamação. Nós encontramos o glúten principalmente no trigo, no centeio e na cevada, onde tem fontes direto, e indiretamente a gente encontra em várias substâncias industrializadas, em molhos, bolachas, carnes industrializadas, que seriam fontes escondidas, não fontes diretas. E devido a essa característica do glúten, de ter essa tendência inflamatória, existem algumas desordens relacionadas com a ingestão do glúten que nós podemos citar, como por exemplo as desordens autoimunes, como por exemplo a doença celíaca. Existe a alergia relacionada à ingestão do trigo e existe também a sensibilidade ao glúten, que é uma nova categoria das desordens relacionadas com o glúten, onde a pessoa não tem doença celíaca, ela não tem alergia à proteína do trigo, mas não se sente bem comendo trigo, glúten, né? Que é provavelmente o que a Flávia tem, por isso que ela parou de comer o glúten. E a sensibilidade ao glúten, ela pode ter várias manifestações além da intestinal, como por exemplo dor de cabeça, dores articulares, fadiga, até mesmo distúrbios psiquiátricos. Então uma desordem onde realmente a exclusão do glúten é importante para a saúde. Mas alguns anos atrás, quando a dieta sem glúten estava muito na moda, alguns veículos de informação divulgaram que a dieta sem glúten poderia gerar um malefício para a saúde, inclusive podendo aumentar o risco de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e câncer. O que aconteceu é que no mesmo período foram divulgadas algumas pesquisas mostrando que pessoas que faziam a dieta sem glúten estavam mais contaminadas com níveis de metais pesados, especialmente o arsênico, que eu vou mostrar aqui para vocês que faz mal para a saúde. Mas o que acontece que as pessoas que estão fazendo dieta sem glúten estão com níveis mais altos de metais, como por exemplo o arsênico? Bom, primeiramente é porque a grande maioria das pessoas que estão fazendo exclusão do glúten estão fazendo a alimentação da maneira errada. Elas simplesmente estão trocando os pães, as massas, os bolos, as bolachas do trigo, do centeio e da cevada e trocando geralmente por alimentos à base de outras farinhas, como por exemplo o arroz. E aí acaba fazendo uma dieta muito rica em produtos à base de arroz que acabam gerando uma contaminação alta de arsênico. Já há alguns anos, os estudos sugerem que o arroz está vindo muito contaminado com arsênico. O que acontece? É que o arroz ele é cultivado muitas vezes na água e quando a água está contaminada com arsênico, o arroz ele vira tipo uma esponjinha do arsênico e acaba concentrando em grandes quantidades o arsênico no grão e na casca. E isso pode ser uma fonte de contaminação, principalmente quando você come muitos produtos à base de arroz, como por exemplo pão com farinha de arroz, bolacha, macarrão, salgadinhos, cookies e o próprio arroz propriamente dito. E níveis altos de arsênico já tem sido mostrado em várias pesquisas
aumentar o risco de doenças cardiovasculares e também poder aumentar o risco de câncer, devido a ter uma disrupção do seu sistema antioxidante, gerando mais estresse oxidativo, principalmente aumentando o risco de câncer de pulmão, bexiga e pele. Mas também doenças crônicas como, por exemplo, diabetes e também alterando o desenvolvimento cognitivo das crianças, ou seja, é uma substância também neurotóxica. Mas então, Flávia, se você tem sensibilidade ao glúten, eu não acho que você deva voltar a comer glúten, e sim melhorar a sua qualidade alimentar, consumindo mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais raízes, tubérculos, mais proteínas de qualidade, como peixe, carnes, ovos e aves, e também gorduras boas. E evitar produtos industrializados à base de arroz que substituam o trigo. Isso sim vai favorecer o acúmulo de arsênico e vai ser ruim para a sua saúde. Agora, se o seu nível está muito alto, existe a opção também de fazer um tratamento, como por exemplo um tratamento com quelantes, que é um tratamento chamado de quelação, que são substâncias que ajudam a retirar esses metais tóxicos, mas o mais importante, com certeza, é você melhorar a sua qualidade alimentar. Então é isso, pessoal. O glúten, ele tem uma característica inflamatória e existe algumas desordens relacionadas com o glúten, onde comer o glúten faz mal à saúde. Um exemplo é a doença celíaca, a alergia do trigo e a própria sensibilidade ao glúten. Se excluir o glúten da dieta, opte por alimentos naturais.